Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você para a nossa aula de número 91 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Na aula de hoje, nós iremos estudar a comunicação da senhora, do espírito Lisbeth. Muito interessante a comunicação dela e muito temos o que aprender sobre a experiência dela, né, no mundo dos espíritos. Essa comunicação foi proferida na cidade de Bordeaux a 13 de fevereiro de 1862. Um espírito sofredor se inscreveu sobre o nome de Lisbeth, sob o nome de Lisbeth. A primeira pergunta, né, que Kardec faz é: quereis dar-me alguns detalhes sobre a vossa posição e a causa dos vossos sofrimentos? E é muito interessante que Lisbeth não responde de cara já a essa pergunta, mas aconselha, olha só o que ela diz. Seja humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente nas provas, caridoso para com o pobre e encorajador para com o fraco, ardente de coração para todos os sofrimentos, e não sofrerás as torturas que suporto. Então, ao lado do sofrimento, né, e torturas que ela está suportando, ela dá esse conselho, né, já admitindo um espírito com um pouco mais de consciência, com pelo menos entendendo começando a entender a sua posição e aquela preocupação de, no conselho, evitar que outras almas caiam na mesma armadilha. Segue-se a segunda pergunta. Se as faltas opostas às qualidades que assinalais vos arrastaram, pareceis lamentá-las. Vosso arrependimento deve vos aliviar? Ou seja, Kardec pergunta se você já está dando esses conselhos. Quer dizer que você fez o oposto, mas esse arrependimento não já causa um certo alívio? E a resposta de Lisbeth é: não. O arrependimento é estéril quando não é a consequência do sofrimento. O arrependimento produtivo é aquele que tem por base o remorso de haver ofendido a Deus e o ardente desejo de reparar. Infelizmente, ainda não estou aí. Recomendai-me as preces de todos aqueles que se consagram aos sofrimentos. Disso tenho necessidade. Olha só a lucidez dela, né? Entendendo que sem reparação o arrependimento é estéril, é inútil, que não basta arrepender-se. Seria, aliás, até muito cômodo simplesmente arrepender-se. É necessário o reparo. Tem uma nota muito interessante do Allan Kardec, quando ele explica o seguinte: isto é uma grande verdade. O sofrimento, por vezes, arranca um grito de arrependimento, mas que não é a expressão sincera do remorso por ter feito o mal, porque se o espírito não sofre mais, ele estará pronto para recomeçar. Eis porque o arrependimento não conduz sempre à libertação imediata do espírito. Para isso, ele dispõe, eis tudo, mas ser-lhe-á necessário provar a sinceridade, a solidez de suas resoluções por novas provas, que são a reparação do mal que fez. Meditando-se com cuidado sobre todos os exemplos que citamos, encontrar-se-ão nas palavras, mesmo dos espíritos mais inferiores, graves assuntos de instrução, porque nos iniciam nos detalhes mais íntimos da vida espiritual, ao passo que o homem superficial não verá nesses exemplos senão relatos mais ou menos pitorescos. O homem sério e que reflete, aí encontrará uma fonte abundante de estudos. Então, é você, minha amiga, meu amigo que está acompanhando o desenvolvimento dessa obra, né, O Céu e o Inferno, estudando os relatos de todos os espíritos que já deixaram a sua experiência, por assim dizer, aqui nessas linhas, né,
compiladas, estudadas e publicadas por Allan Kardec, devemos estar aprendendo, porque isso é para a nossa própria vida, é para evitarmos que nós mesmos venhamos a cair nesses erros. Bom, feita essa pausa, né, Allan Kardec segue com a seguinte pergunta, a terceira pergunta. Farei o que desejardes. Quereis dar-me alguns detalhes sobre a vossa última existência? Disso pode resultar um ensinamento útil para nós e tornar assim o vosso arrependimento produtivo. Entre parênteses, o espírito colocou-se numa grande indecisão para responder a esta pergunta e a algumas das seguintes, mas finalmente ela responde. Nasci numa condição elevada, tinha tudo o que os homens consideram como a fonte da felicidade. Rica fui egoísta, bela fui coquete indiferente e enganadora. Nobre fui ambiciosa, esmaguei com o meu poder aqueles que não se prosternavam bastante diante de mim, e esmaguei ainda aqueles que se achavam sobre os meus pés, sem pensar que a cólera do Senhor também esmaga, cedo ou tarde, as frontes mais elevadas. Eis aqui, então, o perfil, propriamente dito, do espírito Lisbeth. Na quarta pergunta, Kardec questiona, em que época vivestes? E a resposta, olha só, há 150 anos, na Prússia. Quinta pergunta, depois desse tempo todo, 150 anos, depois desse tempo todo, não fizestes nenhum progresso como espírito? Resposta, não. A matéria se revolta sempre. Tu não podes compreender a influência que ela exerce, a matéria, apesar da separação do corpo e do espírito. O orgulho vê tudo, nos enlaça em correntes de bronze, cujos anéis se apertam mais e mais ao redor do miserável que lhe entrega o coração. O orgulho, essa hidra de 100 cabeças, sempre renascentes, que sabe modular seus assobios envenenados de tal sorte que são tomados por música celeste. O orgulho, esse demônio múltiplo que se curva a todas as aberrações do vosso espírito, que se esconde nas pregas do vosso coração, penetra em vossas veias, vos envolve, vos absorve e vos arrasta atrás dele nas trevas da guina eterna. Sim, eterna, guina no sentido de destino eterno, de vida eterna, de situação eterna. E aí Kardec lança até uma pequena observação a esse detalhe, a essa resposta. O espírito disse que não fez nenhum progresso, sem dúvida, porque a sua situação é sempre penosa, mas a maneira pela qual ele descreve o orgulho e lhe deplora as consequências, incontestavelmente é um progresso, porque seguramente, quando vivo, nem pouco depois de sua morte, não raciocinara assim. Ele compreende o mal e isso já é alguma coisa. A coragem e a vontade de evitá-lo lhe virão em seguida, ou seja, o progresso realmente é constante. A próxima pergunta que Kardec faz, a de número 6, é a seguinte. Deus é muito bom para não condenar as suas criaturas à penas eterna. Esperai em sua misericórdia. E a resposta dela, ela pode ter um fim, o destino, a tortura, o sofrimento dela, ela pode ter um fim, disse, mas onde? Eu procuro há muito tempo e não vejo senão sofrimento, sempre, sempre, sempre. A sétima pergunta, que se divide em algumas, faz-se da seguinte forma. Como vieste aqui hoje? Resposta, um espírito que me segue com frequência para cá me conduziu. Olha só. Outra pergunta, desde quando vedes esse espírito? Resposta, não faz muito tempo. Outra pergunta, e desde quando vos dais contas das faltas que cometestes? Resposta, depois de uma longa reflexão, sim, tens razão. Foi então que eu o vi. Olha só a aparente até desconexão. O oitavo grupo de perguntas, no oitavo grupo,
Kardec indaga da seguinte forma: não compreendeis agora a relação que existe entre o vosso arrependimento e a ajuda invisível que vos presta o vosso Espírito protetor? Vede como origem desse apoio o amor de Deus e como objetivo o seu perdão e a sua misericórdia infinita, né? Kardec aventando de que esse espírito que convidou Lisbeth seria provavelmente o anjo guia, né? O anjo protetor, o anjo da guarda dela. E a resposta dela é: ó, como gostaria, creio poder vê-lo, prometer no nome sagrado daquele que jamais foi surdo à voz dos seus filhos em aflição. Chamai-o do fundo do vosso arrependimento, ele vos ouvirá. Kardec indagou, aliás, declarou para ela, né? E a resposta: eu não posso, tenho medo. Medo, né? O desespero. No nono grupo de pergunta, aliás, a última pergunta, né? Kardec se dirige assim: peçamos juntos, ele nos ouvirá. Depois da prece, né? Foi proferida uma prece. Estais ainda aí? E a resposta dela: sim, obrigada. Não me esqueças. E aí a próxima pergunta, a última na verdade, agora sim a última, né? Vinde aqui vos inscrever todos os dias, na verdade não mais uma pergunta, um convite. E a resposta dela: sim, sim, retornarei sempre. E aí agora o guia do médium, né? O guia do médium dá uma comunicação, uma explicação que nos serve a todos, a todas que estudam espiritismo, que estudam as comunicações dos espíritos, que tentam aprender com isso. Olha só que instrução o guia do médium, né, nos dá. Não esqueçais jamais os ensinamentos que bebeis nos sofrimentos dos vossos protegidos e, sobretudo, nas causas desse sofrimento, que elas vos sirvam a todos de ensinamento para vos preservar dos mesmos perigos e dos mesmos castigos. Purificai os vossos corações, sede humildes, amai-vos, ajudai-vos, e que o vosso coração reconhecido não esqueça jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável, onde cada um de vós pode aurir com abundância, fonte de água viva que sacia a sede e nutre ao mesmo tempo, fonte de vida e de felicidade eternas. Ide a ela, meus bem-amados, bebei nela com fé, lançai-lhe as vossas redes, e elas sairão dessas ondas carregadas de bênçãos. Informai aos vossos irmãos, advertindo-os dos perigos que podem encontrar. Espalhais as bênçãos do Senhor, elas renascem sem cessar. Quanto mais as derramais ao redor de vós, tanto mais se multiplicarão. Tendes em vossas mãos, porque em dizendo aos vossos irmãos, ali estão os perigos, ali estão os escolhidos, segui-nos para evitá-los, imitai-nos a nós que damos o exemplo, ou seja, tenhamos um bom viver, né? Tenhamos a prerrogativa de aprender com esses ensinamentos e imitar os bons espíritos. Não podemos esquecer que Jesus é o nosso guia e modelo, precisamos sim imitá-lo, né? Por mais inatingível, por mais infazível, não sei se existe essa palavra, seja possível seguir Jesus. Muita gente acha que é uma utopia, mas não é. Ou vai continuar sendo enquanto pensarmos dessa forma. Mas, enfim, o guia espiritual do médium conclui assim: imitai-nos, a nós que damos o exemplo, espalhai as bênçãos do Senhor sobre aqueles que vos escutam. Benditos sejam os vossos esforços, meus bem-amados. O Senhor ama os corações puros, merecei o seu amor. Santo Paulin. Muito interessante essa comunicação da Lisbeth, interessantíssima e um aprendizado para todos nós, para mim, para todos que estão ouvindo e estudando esses textos maravilhosos, que possamos aprender
para a nossa vida, que possamos tomar esses exemplos como sendo o nosso mesmo. O que nos reserva quando desencarnarmos, né? O que nos reservam como resultado da vida que levamos? Já paramos para pensar nisso? Bom, era essa a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí no comentário. Como sempre, beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou. Até a próxima videoaula. Tchau.